Olá a todos, e bem-vindos ao canal Caixa Fazenda. Hoje, vamos explorar fazendas de ovelhas nos Estados Unidos, para ver como milhões de ovelhas são criadas por aqui. De acordo com estatísticas de 2021, existem 100 mil fazendas de ovelhas nos Estados, com mais de 5 milhões de ovelhas. Atualmente, 80% das ovelhas no Susan são criadas em fazendas de grande escala. A maioria das grandes fazendas de ovelhas está concentrada em estados como Texas, Califórnia e Colorado. Isso contrasta com outros países como China, Austrália ou Nova Zelândia, onde no ZEUA as ovelhas são criadas principalmente para carne, com apenas cerca de 17% criadas para lã. Se você achou este vídeo informativo e interessante, deixe um comentário. Todos os anos, cerca de 1,7 milhão de cordeiros nascem nos Estados, com 37% deles nascendo no Texas e na Califórnia. Em média, cada ovelha dá à luz 2 a 3 cordeiros. Os cordeiros recém-nascidos normalmente pesam entre 3,5 a 5 kg e ficam com suas mães por cerca de 9 semanas antes de serem desmamados. Cordeiros com problemas de saúde são separados para monitoramento médico. Esta é uma fazenda de ovelhas na Califórnia, com mais de 700 ovelhas. Todos os anos, cerca de 1.500 cordeiros nascem aqui. Esses cordeiros ficam aqui por cerca de 2 meses antes de serem transferidos para outros pastos. Atualmente, a Califórnia possui cerca de 9.300 fazendas de ovelhas, com cerca de 557 mil ovelhas, representando 10% da população total de ovelhas do país. Segundo uma pesquisa de 2021, o número total de ovelhas abatidas na Califórnia foi de 222.800, produzindo 6,1 milhões de quilogramas de carne de cordeiro. A caudectomia de ovelhas geralmente é realizada quando os cordeiros têm cerca de 2 semanas de idade. Isso ajuda a prevenir infestações de moscas e parasitas na área anal e também melhora a eficiência reprodutiva no futuro. Estes são cordeiros de 2 meses de idade em uma fazenda em Idaho, que acabaram de passar pelo processo de caudectomia. O que você acha desse método de criação de ovelhas? Compartilhe sua opinião na seção de comentários do vídeo. Atualmente, Idaho possui cerca de 4 mil fazendas de ovelhas, com um rebanho total de 248 mil, representando 4,8% da população de ovelhas dos Estados. Aqui está uma fazenda de ovelhas no Colorado, onde a raça de ovelhas é chamada Suffolk. Todas as ovelhas aqui são criadas para carne, com cerca de 1.300 cordeiros nascendo a cada ano. Segundo estatísticas de 2020, o Colorado possui cerca de 6.100 fazendas de ovelhas, um rebanho total de cerca de 368 mil, representando 7,8% da população de ovelhas dos Estados. As ovelhas atingem a maturidade sexual por volta dos 6 a 8 meses de idade, quando pesam cerca de 30 a 37 kg. Nesta fazenda, a alimentação principal para as ovelhas é milho e feno, enquanto as ovelhas reprodutoras recebem grãos extras. Em média, cada ovelha precisa comer uma quantidade de comida equivalente a 3% de seu peso corporal por dia. Este é o processo de tosquia da região anal de ovelhas maduras. Mesmo que suas caudas tenham sido cortadas, a lã densa ao redor do ânus continua sendo um ambiente ideal para parasitas e moscas.
Aqui está um rebanho de ovelhas no Texas, sendo levado para pastar livremente no campo. Atualmente, o Texas possui a maior população de ovelhas do Zila, com cerca de 747 mil ovelhas, representando 14% do total nacional. Semelhante ao gado no Texas, as ovelhas aqui são frequentemente movidas de um pasto para outro para pastagem. Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários do vídeo. Todos os anos, cerca de 306 mil ovelhas são abatidas no Texas, com a produção de carne de cordeiro atingindo aproximadamente 8,6 milhões de quilogramas. Pastagem de milhares de ovelhas no Texas também é auxiliada por cães pastores, que ajudam a proteger o rebanho contra ataques de lobos. Este é o processo de banho de ovelhas, onde as ovelhas maduras são banhadas a cada 2 semanas para evitar piolhos e outros parasitas. Este é o destino final dessas ovelhas. Aos 8 a 10 meses de idade, milhares de ovelhas são enviadas para plantas de processamento de carne de cordeiro. Aqui, elas são atordoadas com eletricidade antes de serem abatidas. Se você gostou deste vídeo, comente com o número 2. Todos os anos, cerca de 2,2 a 2,3 milhões de ovelhas são abatidas no Zila, com a produção anual de carne de cordeiro atingindo cerca de 62 milhões de quilogramas. Em média, cada americano consome cerca de 2,3 quilos de carne de cordeiro por ano. Além da carne de cordeiro produzida domesticamente, os Zila também importam uma grande parte da carne de cordeiro da Austrália e da Nova Zelândia. Qual vídeo mais te impressionou? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários do canal Caixa Fazenda. Adeus e nos vemos no próximo vídeo. Olá a todos, é um prazer encontrá-los no canal Caixa Fazenda. Hoje vamos explorar granjas avícolas nos Estados Unidos para ver como milhões de aves são criadas em vastos pastos. Atualmente, as galinhas são as aves mais comumente criadas em pastos nos Zila. O que você acha deste assunto? Por favor, deixe um comentário e informe a Caixa Fazenda. Além disso, as granjas de patos, perus e codornas também são comuns em estados com grandes áreas de terras agrícolas, como Califórnia, Iowa, Nebraska, Texas ou Minnesota. De acordo com as estatísticas do USDA, no final de 2021, os Zila tinham aproximadamente 813 milhões de aves, sendo as galinhas a maior parte com cerca de 64%, seguidas pelos perus com 26%. E os patos representando apenas cerca de 0,04% da população total de aves no país. Atualmente, a maioria das aves nos Zila são criadas em granjas industriais, com apenas 7% sendo criadas livremente em pastos. Esta é uma granja de patos no condado de Tipton, Indiana, onde mais de 200 patos são criados principalmente para a produção de ovos. Todos os dias, esses patos são levados para um pasto de mais de 5 acres próximo à granja, onde podem forragear livremente e se alimentar de pequenos insetos. De acordo com as estatísticas do USDA de 2021, Indiana tem cerca de 275 granjas de patos ativas, com um total de aproximadamente 27,5 milhões de patos no estado. Notavelmente, a Granja Cova, na cidade de Middlebury, possui o maior número de patos, com mais de 11 milhões. Como em outros estados do Zila, a maioria dos patos em Indiana são criados em galpões fechados, e apenas cerca de 17 granjas no estado criam patos em pastos. Além do alimento que os patos forrageiam nos pastos, os trabalhadores desta granja também complementam sua dieta com pellets e grãos para aumentar a produção de ovos.
Com uma dieta nutritiva, os patos criados ao ar livre podem produzir cerca de 280 a 300 ovos por ano, enquanto os patos criados em granjas industriais podem produzir até 350 ovos por ano. Como não há pequenos lagos ao redor da granja, são utilizados tanques de água para dar banho em centenas de patos. Banhar-se todas as tardes é crucial, pois ajuda os patos a relaxar e aumentar a produção de ovo. O que você acha desse método de criação de aves? Por favor, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo do vídeo. Todas as manhãs, após os patos serem levados ao pasto, os trabalhadores da granja coletam os ovos, com cerca de 200 ovos recolhidos diariamente. Depois de visitar a granja de patos em Indiana, visitaremos uma granja de perus em Minnesota para ver como centenas de perus são criados lá. Após a inspeção, os perus que atendem aos padrões deixarão a granja para começar uma nova vida. Exceto por serem ligeiramente maiores, os perus recém-nascidos se parecem quase idênticos aos pintinhos, e cuidar deles é bastante similar. Estes são perus de 3 semanas de idade, e centenas de perus aqui serão criados em ambientes fechados por 2 meses, antes de serem liberados para o pasto para forragear alimentos. De acordo com as estatísticas do USDA, no início de 2022, havia aproximadamente 224 milhões de perus no Zela, com cerca de 44 milhões criados em Minnesota. Atualmente, apenas 7% dos perus no Zela são criados ao ar livre. Esta é outra granja de perus em Minnesota, onde cerca de 570 perus pretos são criados. Se você gostou deste vídeo, comente com o número 2. Os perus criados em granjas geralmente pesam entre 30 e 40 libras quando maduros, enquanto os perus selvagens pesam no máximo cerca de 15 a 20 libras. No final da tarde, centenas de perus são conduzidos para dentro dos galpões para descansar e evitar predadores como raposas ou linces. Quando os perus estão prontos para o abate, eles são capturados pelos trabalhadores e transportados para a planta de processamento. De acordo com as estatísticas de 2021, cerca de 46 milhões de perus serão abatidos para o Dia de Ação de Graças, 22 milhões para o Natal e 19 milhões para a Páscoa no Zefô. Além disso, cerca de 330 mil perus são abatidos diariamente em todo o país. Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, uma vez declarou que nenhum cidadão do Zela desgostava de comer peru no Dia de Ação de Graças, e agora isso se tornou uma realidade. Em seguida, visitaremos uma granja de galinhas criadas ao ar livre em Iowa, o estado com o maior número de galinhas do país, com mais de 61 milhões. Dentro do galinheiro, há mais de 900 pintinhos que serão criados aqui por 3 semanas antes de serem movidos para fora, para o pasto. Atualmente, existem cerca de 196 mil granjas de galinhas ativas no Zissila, e apenas cerca de 11 delas são granjas de galinhas criadas ao ar livre. Em seguida, visitaremos uma granja de galinhas criadas ao ar livre em Iowa, o estado com o maior número de galinhas do país, com mais de 61 milhões. Dentro do galinheiro, há mais de 900 pintinhos que serão criados aqui por 3 semanas antes de serem movidos para fora, para o pasto. Atualmente, existem cerca de 196 mil granjas de galinhas ativas no Zissila, e apenas cerca de 11 delas são granjas de galinhas criadas ao ar livre. Estes são pintinhos de 2 semanas, e em cerca de 10 dias, eles serão movidos para o pasto para começar uma nova vida. Todas as galinhas desta granja são criadas para carne, portanto sua dieta será diferente daquela das granjas de galinhas poedeiras. Se você achou este vídeo informativo e interessante, por favor, deixe um comentário. Cerca de 90% da alimentação das galinhas aqui é composta por farinha de milho e ervilha. Após cerca de 3 semanas, os trabalhadores aqui irão capturar e transportar centenas de galinhas para gaiolas antes de movê-las para o pasto. No pasto, galinheiros móveis já foram preparados para receber os novos membros. Cada galinheiro abrigará cerca de 50 galinhas, e elas viverão aqui até atenderem aos padrões para o abate. Em seguida, visitaremos uma granja de galinhas criadas ao ar livre em Iowa,
o estado com o maior número de galinhas do país, com mais de 61 milhões. Dentro do galinheiro, há mais de 900 pintinhos que serão criados aqui por 3 semanas antes de serem movidos para fora, para o pasto. Atualmente, existem cerca de 196 mil granjas de galinhas ativas no Zissila, e apenas cerca de 11 delas são granjas de galinhas criadas ao ar livre. Estes são pintinhos de 2 semanas, e em cerca de 10 dias, eles serão movidos para o pasto para começar uma nova vida. Todas as galinhas desta granja são criadas para carne, portanto sua dieta será diferente daquela das granjas de galinhas poedeiras. Se você achou este vídeo informativo e interessante, por favor, deixe um comentário. Cerca de 90% da alimentação das galinhas aqui é composta por farinha de milho e ervilha. Após cerca de 3 semanas, os trabalhadores aqui irão capturar e transportar centenas de galinhas para gaiolas antes de movê-las para o pasto. No pasto, galinheiros móveis já foram preparados para receber os novos membros. Cada galinheiro abrigará cerca de 50 galinhas, e elas viverão aqui até atenderem aos padrões para o abate. Como elas têm a liberdade de se mover todos os dias, a qualidade da carne das galinhas desta granja é sempre preferida em relação à das galinhas confinadas em gaiolas por toda a vida. Quando as galinhas atingem 4 meses de idade, centenas delas serão capturadas e colocadas em gaiolas antes de serem transportadas para o matadouro avícola. Além das granjas de carne, os Ezeza também possuem cerca de 3.400 granjas de galinhas criadas ao ar livre para a produção de ovos. Naturalmente, os ovos dessas granjas são sempre muito mais caros do que os das granjas confinadas. A cada ano, os Zelo produzem cerca de 97 bilhões de ovos, dos quais cerca de 11 bilhões são colhidos em granjas ao ar livre. Estima-se que cada americano consuma cerca de 288 ovos por ano, e esse número deve subir para 289 até o final de 2023. Olá a todos! Hoje visitaremos o estado do Texas, no Zissila, para ver como as atividades agrícolas e pecuárias são conduzidas aqui. Embora o valor total dos produtos agrícolas vendidos no Texas seja menos da metade do valor da Califórnia, o Texas possui um número muito maior de fazendas. De acordo com as estatísticas de 2021, há cerca de 248 mil fazendas ativas no Texas, ocupando 77% da área de terra do estado, com uma receita agrícola de cerca de 22,1 bilhões de dólares. Enquanto isso, a Califórnia tem apenas 69 mil fazendas ativas, mas gera mais de 49 bilhões de dólares em receita. Atualmente, os produtos agrícolas mais comuns no Texas são gado, algodão, laticínios, frangos de corte e milho, tendo o gado a maior fonte de receita, representando cerca de 12,3 bilhões de dólares, quase 50% da receita agrícola do estado. Por favor, informe ao canal Caixa Fazenda seus pensamentos na seção de comentários do vídeo. Adeus e nos vemos no próximo vídeo. Na próxima parte do vídeo, vamos passar por uma fazenda de frangos orgânicos em Ohio. O que você acha deste tema? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. De acordo com estatísticas publicadas em 2021, existem cerca de 825 fazendas de frango comerciais em Indiana. Essas fazendas atualmente proporcionam cerca de 6.250 empregos e geram aproximadamente 2,4 bilhões de dólares em receita. Milhares de pintinhos são trazidos aqui após a eclosão para passar por exames de saúde e vacinação. Os pintinhos que atendem aos padrões têm seus bicos cortados usando tecnologia de infravermelho, uma prática obrigatória em fazendas de grande escala para evitar que se bicam ou danifiquem os ovos. Naturalmente, aqueles que não atendem aos padrões são sacrificados e enviados para outro processo de produção. Uma vez concluída a inspeção, milhares de frangos são trazidos para esta fazenda para começar suas novas vidas. Com uma grande área equipada com instalações modernas, esta fazenda pode criar cerca de 13 mil frangos simultaneamente. Esta é uma fazenda de frangos de corte, então esses frangos serão mantidos em gaiolas durante toda a vida até que estejam prontos para serem enviados para um frigorífico de frangos.
Atualmente, existem cerca de 25 mil fazendas de frangos de corte nos Estados Unidos e aproximadamente 9 bilhões de frangos são abatidos anualmente. Os frangos desta fazenda são alimentados principalmente com milho, soja e ração mista. Em 2021, cerca de 1,2 bilhões de bushels de milho e 500 milhões de bushels de soja foram utilizados para alimentar aves em todo o país. Esses frangos têm um mês de idade e sua rotina diária consiste em comer, dormir e circular por essas gaiolas. Os milhares de frangos criados nesta fazenda nunca verão a luz do sol durante toda a sua vida. Aqui, os frangos são considerados maduros quando têm 3 meses de idade, ponto em que seu peso médio é de cerca de 3,2 kg. Você já comeu esse tipo de frango? Se você gosta desse prato, comente com um 1 e comente com um 0 se você não gosta. Este é o sistema de esteira que transporta o esterco de frango para fora da fazenda. Todos os dias, esta fazenda produz cerca de 1.200 libras de esterco de frango. Após cerca de 3 meses de confinamento, os milhares de frangos desta fazenda estão prontos para serem enviados ao frigorífico de frangos. Atualmente, cerca de 23,7 milhões de frangos são abatidos todos os dias nos Estados Unidos, e o estado com a maior produção de frangos é Iowa. Em Indiana, cerca de 2,3 milhões de frangos são abatidos diariamente. Milhares de frangos são transportados para fora da fazenda usando o sistema de esteira, após o que caminhões os levam para o frigorífico de frangos. Isso é o que acontece dentro de um frigorífico de frangos, onde 175 frangos são abatidos a cada minuto. Atualmente, existem cerca de 5.300 frigoríficos de frangos nos Estados Unidos. Nesta planta, milhares de frangos são escaldados em água quente antes de passar para a etapa de depenagem. Este equipamento remove as penas em apenas 30 segundos. Em seguida, os pés dos frangos são cortados e seus órgãos internos são limpos. Os frangos são então colocados em um banho de água salgada por 3 minutos para limpá-los. Em seguida, vamos visitar uma fazenda de frangos orgânicos em Ohio. O número de galinhas poedeiras nesta fazenda é mantido em torno de 500. Todas as manhãs, centenas de frangos são soltos no pasto para forragear livremente e comer pequenos insetos. De acordo com estatísticas do USDA, existem cerca de 19 milhões de frangos de corte orgânicos e aproximadamente 15 milhões de galinhas poedeiras orgânicas em todo o país. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão curtir e compartilhá-lo com seus amigos.
A maioria das fazendas de frango orgânico está concentrada em estados como Califórnia, Virgínia e Pensilvânia. Os ninhos de postura nesta fazenda são muito simples em design. Todos os dias, esta fazenda coleta cerca de 485 ovos, e eles sempre se esgotam imediatamente após a colheita. À noite, esses frangos são alimentados por cerca de 2 horas antes de dormir, sendo sua principal alimentação milho e soja em pellets. No final deste vídeo, veremos como uma fazenda de frangos é construída.